olha, esse arquivo que você deseja excluir, né, é um arquivo muito grande, não consegue ser enviado para a lixeira. Se você continuar, você vai excluir permanentemente. Então, se o arquivo for muito grande, maior que a capacidade da lixeira, se você excluir, gente, perdeu. Já era, certo? Já era mesmo, tá bom? Então, isso acontece só quando o arquivo for muito grande. Outra coisa também que nós precisamos saber sobre lixeira, que cai em concurso. Tudo que eu estou falando agora, gente, né, sobre esses tipos de arquivo, só é aplicado se ele está dentro do computador, né? O que é estar dentro do computador? É estar dentro do HD, né? Só que no sistema operacional ele chama de disco local. Você está no disco local C, no disco local D. Agora, se você estiver trabalhando com isso aqui, pendrive, certo? Não funciona, porque o pendrive ele é um dispositivo removível, certo? Então, uma vez que você conectou, apertou para excluir o arquivo dentro do pendrive, perdeu, gente. Por que perdeu? Porque a lixeira faz parte do sistema operacional. O pendrive ele não está dentro do computador, ele está fora. Por isso que vem o nome de disco removível. Você retira. Então, essas opções que eu falei para vocês de excluir e restaurar, né? A opção também de se for maior que a lixeira, só é aplicado se você tiver com um arquivo, uma pasta, dentro do computador. Fora ele, disco removível, né? O exemplo é pendrive, né? Ou um HD externo, por exemplo, não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque ele é um disco removível, beleza? Outra coisa também que é importante, que cai sobre lixeira, tá? Existe alguma opção de eu excluir permanentemente o arquivo sem que ele passe pela lixeira? Verdadeiro ou falso? Pense aí. Verdadeiro. Existem sim. E aí nós temos uma sequência de atalho. Shift, Del. Bom, imagine só, eu tenho um arquivo que eu tenho certeza que é para ser excluído. Então eu não quero excluir para depois ir na lixeira, para depois excluir ele dentro da lixeira, certo? Então eu quero excluir permanentemente. Como que eu faço para fazer isso? Simples, você seleciona um arquivo ou a pasta em questão, aperta Shift e Del, ele automaticamente vai ser excluído do teu computador. Inclusive ele mostra a mensagem. Deseja continuar? Uma vez feita essa operação, o arquivo ou a pasta em questão será excluído permanentemente do computador. Uma vez que você fez isso, ele é excluído, tá bom? E é uma coisa que nós temos que lembrar também, né? Se você não está utilizando o Shift e Del, que como eu citei anteriormente, a lixeira ela tem uma capacidade, né? Imagine só, você foi excluindo arquivo e não limpou a lixeira. Então a lixeira ficou o quê? Cheia, certo? Vai chegar uma hora que você excluiu tanto arquivo que os arquivos mais desatualizados, né, os primeiros arquivos que você excluiu vão começar a sumir de uma vez. Por que ele vai sumir de uma vez? Porque você está excluindo mais arquivos. E vão ficar na lixeira os arquivos que foram excluídos mais recentemente. Tá bom? Então, é umas coisinhas, umas pegadinhas que caem muito sobre lixeira. Tá? E isso cai mesmo, gente. Cai mesmo. É a mesma coisa da parte de gerenciador de tarefas e painel de controle. Tá? Lixeira cai muito, né, em concurso público do Windows XP. Então nós temos essas suposições. Primeiro, lixeira, né, é um local temporário, né, foi feito por causa, se você excluiu erroneamente, você consegue restaurar. Mas eu posso também, né, como eu citei, excluir permanentemente. Como que eu faço para excluir permanentemente? Shift Del, beleza? Uma vez que o arquivo for muito grande, né, você pode, né, perder se você continuar a exclusão. Por quê? Ele manda uma mensagem. Como o arquivo é muito grande, ele vai ser excluído permanentemente. Uma vez que você for excluindo vários arquivos, só vai ficar na lixeira os arquivos que você utilizou, né, que você excluiu recentemente, tá bom? E também, que é muito importante, uma vez que você foi na lixeira, fez uma exclusão desnecessária, você restaurou esse arquivo, ele volta para o local de origem. Então, todas essas 4 suposições podem cair no teu concurso público quando se trata sobre o Windows XP. Bom,
Vamos continuar, né? E agora nós vamos falar sobre manipulação de informações, né? Trabalhando, né, de certa forma, com o Windows XP. Nós temos dois tipos de seleção. Seleção alternada e seleção em sequência. Professor, o que seria isso? Imagine que você queira trabalhar, gente, né? Com somente essas duas pastas, a 2015 e a 2017. Você quer fazer uma cópia dessas duas pastas para o seu pendrive, certo? Como que eu faço para selecionar somente essas duas? Simples, você vai pegar o mouse com o botão esquerdo, vai dar um clique nela, né? Falamos que o mouse, o botão esquerdo é para selecionar um clique, 2 cliques é para abrir. E você vai pressionar a tecla Ctrl. Uma vez que você pressionou a tecla Ctrl, você seleciona aleatoriamente, tá? O que é aleatoriamente? Individualmente, tá bom? Então você seleciona um por um. E nós temos outro tipo de seleção, que é chamado de seleção em sequência. A seleção em sequência, o que seria, professor? A seleção em sequência é tudo. Como assim tudo? Se eu selecionei 2015, né, e selecionei 2017, por exemplo, pressionado a tecla Shift, automaticamente tudo que tiver nesse intervalo será selecionado. Então, isso cai muito em concurso também, tá? Então, seleção alternada, eu utilizo a tecla de apoio Ctrl. Seleção em sequência, eu utilizo a tecla de apoio Shift, beleza? Além de seleção, cai também a questão de arrastar, gente. O que é arrastar? Não é para arrastar o computador não, tá? É para arrastar o cursor, também chamado de mouse, tá? Bom, o que seria esse arrastar? Imagine só, né, que eu estou com essas duas pastas abertas, né? Primeiro, eu tenho a pasta antes e depois eu tenho a pasta depois, para vocês fazerem uma comparação aí, tá bom? Bom, antes eu tinha 4 pastas, certo? Eu tenho a pasta 2014, 15, 16 e 17. O que vai acontecer? Eu vou arrastar a pasta 2014 para dentro da pasta 2015. Como que eu faço para arrastar? Simples. Seleciono uma vez, clico com o botão esquerdo e arrasto até onde eu desejo com o mouse. Então, repetindo, para arrastar, dou um clique, aperto com a tecla esquerda do mouse e arrasto para onde eu quero. Uma vez que eu fiz esse processo, olha o que vai acontecer. Primeiro, a pasta 2014, ela sumiu aqui. Por que ela sumiu? Porque ela foi transferida. Ela entrou dentro de 2015. Como que eu sei? Tá aqui, ó. 2014 encontra-se dentro de 2015. Como que eu fiz isso? Arrastando. Então ele pergunta, uma vez que você está pressionado o mouse, né, com o botão esquerdo e arrastou para uma pasta documentos, uma outra pasta, a pasta X, por exemplo, o que vai acontecer? A pasta X vai ser transferida para dentro de documentos. Então lembre-se disso, tá? Como que eu faço para arrastar? Seleciona a pasta com um clique, né? Pressiona a tecla do botão esquerdo do mouse e arrasta ela. Perfeito? Se não bastasse isso, nós temos outro tipo de arrastar também, né? Só que dessa vez, você vai arrastar pressionando uma tecla de apoio. Que tecla de apoio vai ser essa? A Ctrl. Então, uma vez que você arrastou, selecionando a tecla Ctrl, o que acontece, gente? Você vai criar uma cópia desse determinada pasta ou determinado arquivo que você esteja selecionado. E se você selecionou, por exemplo, para 2015, vai ter uma pasta 2014 onde você pegou o local de origem e o local de destino também vai criar uma pasta. É assim que aconteceu, ó. Aqui tinha a pasta 2014, eu cliquei com o botão esquerdo, selecionei a tecla Ctrl de apoio e arrastei para 2015. Olha o que aconteceu. Eu tenho a pasta 2014 e eu tenho a pasta 2014. Então, arrastando, pressionando a tecla Ctrl, cria-se uma cópia. Arrastando sem tecla de apoio, você transfere, você move. Beleza? Então, isso é que se cobra, né, quando se trata na questão de manipulação. Agora nós vamos estudar teclas de apoio, né?
atalho, que cai muito em concurso também, tá? Bom, separei para vocês, né, a sequência de atalhos que mais cai, né? Na verdade eu fiz um estudo e trouxe para vocês praticamente os que mais caem em concurso, né, quando se trata do Windows XP. Bom, eu vou ter que decorar tudo isso, professor? Infelizmente vai ter que decorar sim, tá? Mas se você analisar bem, tem dois aqui, né, que caem em concurso público que todo mundo já trabalha, né? Que eu já vou abrir uma ênfase, que é o copiar e o colar, né? Então Ctrl C vai copiar e Ctrl V vai colar. Recortar, tá? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender qual é a diferença entre copiar, qual é a diferença em recortar. Gente, quando você seleciona Ctrl X, né? Pegando a ideia que nós tivemos no slide anterior, o Ctrl X ele move. Como assim move? Ele transfere. Se você deu, por exemplo, tem uma pasta documentos, você selecionou a pasta documentos, apertou Ctrl X e apertou Ctrl V, por exemplo, na pasta downloads, o que vai acontecer? O arquivo que estava em documentos será movido para downloads, né? Diferentemente se eu selecionasse Ctrl C na pasta download, na pasta documentos e desse um Ctrl V na pasta downloads, o que ia acontecer? Ficaria o arquivo dentro de documentos e ficaria o arquivo dentro de downloads. Então criaria-se, né, uma cópia. Então essa diferença você não pode errar, tá bom? Bom, imagine que tenha vários arquivos, né? E eu quero selecionar todos aqueles arquivos que existem, né? Então, como que eu faço para selecionar todos aqueles arquivos? Ctrl A. Por que Ctrl A, professor? O A significa de all, fazendo a tradução literal significa tudo. Então, o Ctrl A permite selecionar tudo. Bom, desfazer, muito importante, tá? O desfazer, ele permite você desfazer uma alteração, mas é uma só. Se eu dar um outro Ctrl Z, ele desfaz a outra alteração e assim por em diante. Não é um conjunto, né, digamos assim, de refazer alterações, né? Então, sempre que você der um Ctrl Z, ele vai desfazer uma alteração só. Então, se eu escolhi uma pasta, né, sem querer, eu dar um Ctrl Z, ela retorna? Sim. Se eu estou digitando um texto, eu sem querer apaguei o conteúdo, dá um Ctrl Z, ele desfaz? Sim. Se eu apliquei uma configuração no texto, se eu der um Ctrl Z, ele desfaz? Sim. Se eu renomeei um arquivo e dei um Ctrl Z, ele volta para o outro nome, certo? Então, tudo isso é através do Ctrl Z, mas lembrando, ele só vai desfazer uma alteração, tá bom? Outro atalho que cai muito em concurso é o F2, tá? Para que serve o F2? Imagine que você quer renomear o arquivo de João para Kleber, né? Como que eu faço para não ter que apertar com o botão direito e renomear o arquivo? Simples, você seleciona, né, dá um clique com o mouse esquerdo, F2 e você já pode digitar. E isso pode ser aplicado tanto em atalhos, arquivos e pastas, tá bom? Bom, eu quero ver as propriedades do arquivo, eu quero ver as propriedades da pasta, eu quero ver quando foi criado, quem tem tipo de alteração de permissão, as questões de segurança, né? Então você quer verificar detalhes daquele arquivo ou daquela pasta em questão. Como que eu faço isso, professor? Simples, você seleciona o arquivo ou a pasta em questão e aperta a tecla Alt Enter. Ele vai mostrar as propriedades daquele arquivo ou a propriedade da pasta em questão. Beleza? Então, esse aqui é uma sequência que você precisa estudar porque cai em concurso público. Beleza? Bom, gente, agora nós começamos a falar sobre os conjuntos de aplicações, né, que facilitam a vida do sistema operacional. Porque até então nós estávamos falando da estrutura, de como que funciona, né, da manipulação, do seu funcionamento. E agora nós vamos falar sobre acessórios, né? O que são acessórios? Acessórios são aplicativos, né, específicos para facilitar a vida, né, do sistema operacional Windows XP. E eu separei para vocês o que mais cai em concurso público, tá? Bom, bloco de notas e WordPad. Vou até criar uma chaves aqui para você entender, porque os dois são a mesma coisa.
Mas como assim, professor, os dois são a mesma coisa? Os dois são editores de texto, né? Para quem já viu a aula de editor de texto, Word 2013, né? Word 2016, sabe, né, o que é editor de texto, que a Microsoft tem como carro-chefe, né? É o Word, né? Mas dentro do Windows XP existem editores de textos nativos. Como assim nativo? Instalou, ele já vem. Só que ele não tem recursos avançados se comparado ao Word. Então você consegue digitar um texto? Sim, mas não tem tantos recursos, né? E nós temos dois. O bloco de notas, né? Ele é também chamado de Notepad. Um editor de texto bem fraco. Por que bem fraco? Muito simples. Muito simples mesmo. Você não tem praticamente quase nada de configuração. O WordPad, ele já é um editor de texto intermediário. Então você consegue até fazer algumas configurações, né? Digitando um texto, por exemplo. Mas não são tão boas, né? Não são tão... não são recursos adicionais se fizer um comparativo com o Word, beleza? Então, se caísse numa questão de concurso público, você não consegue digitar texto no Windows XP, é falso, né? Você consegue sim, porque nós temos dois acessórios, dois aplicativos que é dedicado para edição de texto. Agora, eles não fazem a mesma coisa se comparado ao Word, tá? Então assim, ele é nativo. O que é nativo? Já vem instalado juntamente com o sistema operacional, só que ele não tem tantos recursos, beleza? Outra coisa, calculadora, o próprio nome já fala, né? Ele vai permitir fazer cálculos, né? E você tem a calculadora padrão, né? E você tem a calculadora científica. O que eu quero dizer isso com vocês? Que você consegue fazer cálculos básicos até cálculos avançados. Então, se cair no concurso, para eu realizar cálculos avançados, eu preciso baixar um aplicativo específico. Não. A calculadora do Windows XP consegue fazer tanto os recursos básicos quanto os recursos avançados, tá bom? Outlook Express, né? O que seria Outlook Express? Seria, né, um aplicativo voltado para gerenciamento de e-mail, né? Envio de e-mail e recebimento, né? Ele vem nativo do Windows XP também, ele já vem instalado, tá bom? Paint. O que é um Paint? O Paint é um aplicativo de edição, né, de imagens. Mas se fizermos um comparativo assim como o bloco de notas e o WordPad, são aplicativos básicos, tá, gente? Ele não tem recursos avançados como uma ferramenta profissional estilo Photoshop, CorelDRAW e etc, né? Então, você consegue fazer algumas coisas? Sim, mas é algo bem básico. E também para finalizar a parte de acessórios, pergunta sobre o Windows Media Player, né? O que é o Windows Media Player? É um aplicativo que permite você visualizar, né, vídeos e áudio também, né? Porque ele já é nativo do sistema operacional. Então todos esses acessórios, eu quero que vocês gravem essa palavrinha aqui, nativo. O que é nativo? Já vem instalado junto com o sistema operacional. Então esses acessórios caem em concurso. Eles perguntam se vem ou não instalado ou para que serve cada um desses, tá bom? Então, para continuar nossa aula, né, nós viremos agora falar sobre o último assunto que se cobra quando é abordado sobre o Windows XP, sobre as ferramentas de sistema, gente. Bom, o que seria ferramentas de sistemas, né? Nós podemos chamar até de, se formos colocar na parte de sistema, utilitários, tá? Então, essas ferramentas de sistemas são softwares utilitários, né? Vamos lá retornar na aula 3, né? Na aula de software. O que são utilitários? Ele permite proteger... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa
para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da La Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da La Concursos, para quem não conhece a La Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na La Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.